Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a oração de Jesus. Não é sobre a oração do Pai Nosso, não é sobre a oração dele do Getsemane, quando ele ia ser preso, não são essas orações que ele fez pela ressurreição de Lázaro, pela multiplicação dos pães, mas uma oração específica que está no livro de João, capítulo 17. Nesse capítulo, ele vai orar por nós. Ele vai falar com o Pai a nosso respeito. Por isso que é muito importante nós lermos e meditarmos e decorarmos e ter essa oração na nossa vida, para a gente ver que Jesus, ainda vivo, já clamava por nós. E como que ele vai clamar por nós? Nós vamos entender aqui que ele clama por nós. E Jesus, ele vai trazer vários pontos, mas o primeiro que ele começa é dizendo o que é a vida eterna. No versículo 3, nós vamos ver o que é a vida eterna e ele diz assim: a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Então, a gente já está entendendo que para ter a vida eterna nós temos que conhecer a Deus e reconhecer que ele é único, não há outro, e que ele é verdadeiro. E que Jesus Cristo foi enviado por ele. E Jesus Cristo é filho dele. Então, esse é o ponto de partida para termos a vida eterna. E aqui ele vai continuar falando com Deus, mas o nosso tempo é pouco. Então, eu quero destacar que ele fala no versículo 8, ele vai falar assim, olha, porque eu preguei, eu anunciei a sua palavra, eu trouxe as suas verdades, a sua orientação, sua direção, eu falei tudo para eles, eu anunciei teu amor, né? Eu anunciei teu perdão, eu anunciei tudo e eles receberam. Então, ele já fala assim, olha, a vida eterna é te conhecer, eu anunciei, eles receberam, eles entenderam. Então, esse povo está no caminho, né? E aí ele vai continuando e ele fala assim, e eu oro por eles. Eu oro por todos aqueles que me receberam, todos aqueles que receberam essa palavra, todos eles que aceitaram o que foi anunciado. E eu acho interessante porque ele fala assim, olha, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo. Ou seja, ele não estava orando para que o Senhor fizesse uma bolha do povo dele, né? Vai ser um mundinho para esse povo, um mundinho para outro povo. Não, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo. Eles estão inseridos ali no meio de todos. Mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. Eu oro para que o Senhor cuide deles com um olhar especial, que o Senhor zele por eles, coloque um cerco à volta deles. Essas são as palavras de Jesus. E aí é quando ele nos insere, porque ele vai dizer o seguinte, e eu não oro só por eles, mas eu oro por todos aqueles que ainda vão crer. Ou seja, nós nem éramos nascidos. E se nós fôssemos nascidos, nós não faríamos parte do povo, porque nós não éramos judeus. Então ele fala o seguinte, ele fala assim, eu não oro só por esses, mas por todos aqueles que vão crer. Aí ele abriu oportunidade para os gentios, que somos nós. Aí ele abriu oportunidade para nós que nascemos depois, porque nós não estávamos inseridos naquele momento. Nós não recebemos Jesus naquele momento, mas muito tempo depois, 2000 anos depois. Então ele abriu essa oportunidade para nós. E ele continua falando que ele quer, o desejo dele é que nós estejamos com ele. Olha que ele vai falar no versículo 24 do mesmo capítulo. Eu desejo que de onde eu estou, eles estejam comigo também, porque o Senhor me tem dado, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha, o Senhor, olha como Jesus diz. Jesus tem certeza de quem ele é no Pai. Ele tem certeza de quem ele é no Pai. E ele está feliz porque o que ele quer é que o amor do Pai, o amor dele esteja em nós. Porque se o amor dele está em nós, é o amor do Pai que está em nós. Porque eles são um. Então, ele deseja isso. Intimidade, relacionamento, compromisso, amizade, sede, desejo, fome de conhecê-lo, de estar com ele. Esse é o desejo dele. E quando ele termina essa oração, ele vai falar para nós no versículo 26, ele vai falar o seguinte, eu lhes tenho declarado o teu nome e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles como eu estou neles. Ou seja, o Senhor deixa muito claro, Jesus deixa muito claro, porque ele e o Pai é um. O desejo de um é o desejo do outro. Ele anuncia qual é a salvação. Ele prega a salvação. Os que aceitam, ele clama. Para os que vão vir no futuro, ele clama. Ele diz que se não tira do mundo, mas que
os guarde, os livre do mal nesse mundo, porque o que ele queria, o que ele quer, né, na verdade, o desejo dele é que estejamos juntos e que entendamos o amor dele por nós e que o nosso amor por ele também seja um. Certo? Eu gostaria de deixar essa palavra para você, porque se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, permaneça firme. Mas se você não aceitou, é sua oportunidade. Você está ouvindo hoje uma oração que Jesus fez. Não é nem pregação de homem, é a oração que Jesus fez, que está no livro de João, capítulo 17. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Venha fazer parte desse grupo selecionado dos que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.